Esqueça que domingo que vem, Santa Ceia. Quem não pode vir domingo que vem, claro que eu trago no outro domingo. Eu não posso trazer durante a semana, eu não posso trazer, mas eu trago depois no outro domingo. A Laura vai fazer prova da OAB. Ela não vai poder estar domingo, mas no outro eu já está aqui, a traz Santa Ceia para vocês. Se quiser colocar ali, capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, depois a gente vai ler em outros lugares. Se quiser acompanhar depois, é muito bom. Enquanto você procura, vou estar ali na tela, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial. Agora é hora de guerras e batalhas, Senhor. Meu Deus, está agora, Senhor, ó Pai querido, em curso da Tua Palavra, Senhor, envia agora o Espírito Santo, venha sobre esse altar, derrama a dose bem forte do Teu poder, querido Espírito Santo, seja bem-vindo. Querido Espírito Santo, faça de mim, Senhor, mensageiro, portador da Tua Palavra, Senhor, que revela a Tua unção, o Teu poder, e revela a Tua palavra, Senhor, para que todos que estão presentes e aqueles que estão se chegando nesta live, Senhor, possam entender, Senhor, o plano do Senhor para nossas vidas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, faz acontecer milagres aqui nas vidas, nos corações das pessoas, para que possamos entender e perceber, Senhor, que a Tua palavra é a única verdade, Senhor, que pode salvar nossas vidas. Repreende, Senhor, os espíritos malignos e tira, Senhor, todo intruso do caminho desta pessoa que está na live agora conosco e outros que estão se chegando, para que eles sejam também abençoados em nome do Senhor Jesus. Capítulo 9 de Apocalipse. Capítulo 6, capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vou parar por enquanto aqui, depois a gente continua, tem mais assuntos muito fortes para que possamos entender o que Deus tem para você, para todos nós nesta hora. Dá a impressão, amados, que tem vingança também no céu. Não é isso? Mas uma coisa, digo aqui para vocês, que se alguém, por este mundo afora, acha que o julgamento do Senhor não começou, está redondamente enganado. O julgamento do Senhor já começou faz tempo, e
julgamento pré-advento. Pré, já não precisa, todo mundo sabe. E advertindo todo mundo que vai acontecer aquilo que ele disse que ia acontecer. E já está acontecendo, não no Brasil, mas todo o planeta. E o julgamento pré-advento, amado, já começou faz tempo. E você ouvindo e lendo aqui, Senhor, até quando esta cobrança parece que alguém cobrando o Senhor, aqueles debaixo do altar do céu, como aqui debaixo da anticâmara do céu? Até quando, ó Santo Dominador, o Senhor não vai julgar? Por que haver essa cobrança no céu falando para Deus julgar? Porque o julgamento pré-advento que já começou faz tempo. Todo mundo viu falar na Segunda Guerra Mundial. Eu pergunto para você e quem está na live, quantos países participaram da Segunda Guerra Mundial? O planeta tem 195 países. Nem a metade participou da Guerra Mundial. Isso não é juízo pré-advento. Porque se fosse juízo pré-advento, o Chile teria participado e outros países que não participaram. Portanto, não é juízo, não é o julgamento, não é juízo pré-advento. Agora eu pergunto para você, e a resposta você já tem. Em que parte do planeta ficou sem o Covid-19? Nem na Antártida, do Sorgelo, onde mora alguém, nem na selva, no meio dos índios, lugar nenhum escapou do Covid-19. Esse sim é a Terceira Guerra Mundial, guerra, estou dizendo, espiritual, porque o Senhor pegou todo mundo, quantos pastores que foram embora. Eu pergunto se estavam preparados para ir embora, que eu não sei. Cada um você serve a sua vida. Porque nos últimos dias virou um secretismo religioso tão grande, onde aquilo que o Senhor disse, o Salmo 23 diz: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu falo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, parece que a pessoa está pensando na cesta básica, pensando no salário, está pensando no emprego, pensando numa casa, num apartamento, num carro, trocar de carro. Não é isso. Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o resto é lixo. Eu tendo Deus, e eu posso estar aqui, posso estar na rua, debaixo da ponte, desempregado ou empregado, não me falta nada, porque o Senhor é o meu pastor. Aquele mendigo que estava debaixo da mesa do rico pedindo migalhas, o Senhor era o pastor dele, e não era o pastor do rico que deixava as migalhas de pão cair sobre a vida para ele se alimentar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E pastor que precisa entrar em outras religiões, que não vou falar nome aqui, que eu estou na live aqui, senão amanhã a polícia vai estar buscando. É isso. Pastor que tem que entrar na outra religião, pastor, não sou também daquele segmento tal que visa poder e dinheiro. Alguém já imaginou que segmento é esse? Eu sou pastor, mas sou também ateu. Quantos pastores ateus? Nunca vi pastor ateu. É crente, Senhor Jesus, tem igreja grande e é ateu. Por quê? Não prega Apocalipse, não, que você assusta a igreja. E tu é ateu. Pior do que ateu, porque é conhecedor. Tu vai pregar Apocalipse que assusta eu, assusta a igreja. E eu estou lendo aqui a palavra do Senhor. E está dizendo, Timóteo, dizendo assim: a palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor é toda inspirada, não é inspirada não, inspirada pelo Espírito Santo. Se ela for inspirada, então, hoje a palavra para você, quem está na live, é Apocalipse que você está ouvindo hoje. É os últimos dias da sua vida e também do fim do mundo. É o que o Senhor tem. Nós estamos vivendo os últimos momentos dessa dispensação, que é a da graça. E por quê? Dizemos: Senhor, até quando o Senhor não vinga o nosso sangue daqueles do passado, dos profetas, alguns que morreram, como Isaías
Isaías com a serra, serrando pelo meio, outros crucificados de cabeça para baixo, outros foram jogados no tacho de azeite fervendo. Quem foi jogado no tacho de azeite fervendo? João. E o que aconteceu com João? Morreu. Hã? Não morreu nesse dia. O quê? Ele não morreu. Jogaram o homem no tacho fervendo, e ele saiu glorificando a Deus, e foi escrever o livro que eu estou pregando aqui. Aonde? Na ilha de Patmos. Ele saiu do óleo fervendo e foi escrever Apocalipse com as revelações divinas do Espírito Santo para todo o planeta. Isso é ser crente. E não ateu, não à toa, não de outra religião. Ou você é de Jesus, você é mais um religioso, tem medo de Apocalipse, medo da palavra de Deus, porque você é mundâneo. Até quando o Senhor vinga o nosso sangue? Deus não tem, amados, Deus não tem que dar satisfação para você, para mim, para pastor, para a religião, nem para o céu, nem para o inferno, nem para o diabo, e nem para os anjos, para ninguém. Mas ele se sente, vou dizer aqui, quando falar que é uma heresia, Deus parece se sente obrigado a prestar conta. Por que você acabou de ler para mim? Até quando ele recebeu essa cobrança? E depois o capítulo 12. Não vou abrir, não precisa colocar ali na lousa, mas o capítulo 12, que disse: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas, e ela estava grávida, e ela gritava com ânsia de dar à luz, e viu-se outro grande sinal no céu. Lá também tinha o mal, que começou lá: eis que é um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças, tinha 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. O dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu, que é os anjos mais famosos do céu. A sua terça parte lançou sobre a terra, e depois o dragão parou diante da mulher, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E houve guerra no céu, batalha no céu, e os anjos batalharam contra os outros anjos, contra Deus, querendo tomar o altar de Deus. E quando Miguel, agora Deus chama Miguel: vem aqui, pega esse camarada agora, e o nome dele não é mais Lúcifer, ele não é digno mais do meu altar, do lugar santo do santo, ele é digno de ser lançado aonde? Ele vai ser lançado em Marte, é na Lua, é em Plutão, é em Vênus, ele vai ser lançado na Terra, porque lá eu sei quem vai pisar na cabeça dele. Então, sobe com ele daqui. E ele pegou todas as estrelinhas dos céus, os mais famosos, e foram lançados aqui na terra para tentar a sua vida. O dragão parou diante da mulher. Essa mulher apareceu depois que a igreja, e aqui ela está, é a única. Se ela não tem uma religião, ela tem Jesus Cristo. Ela é a única que manda sair da frente. Pode sair, Satanás, que o teu nome não é mais Lúcifer. O teu nome, Lúcifer, não existe mais transportador da luz, mas o teu nome é Satanás, que significa enganador, que vem para enganar todas as nações da terra. Portanto, seja expulso com toda a corja para a terra, e não tem medo, ai do lugar onde cair, mas eu sei quem vai pisar na cabeça dele, porque da mulher vai nascer alguém, e esse alguém vai pisar na cabeça dele. Deus agora, vendo tudo isso, Deus parece que se sente obrigado. Não é que Deus sente obrigado, mas Ele sim, Ele é fiel com a tua palavra, porque todo o universo está cobrando Deus, todo o céu está cobrando Deus, porque duas partes ficaram lá, uma parte foi expulsa aqui, uma parte está tentando a sua vida. Se você não aceitar Jesus, só esse nascido daquela mulher chamada Maria, que pode mandar ele sair da sua vida, da tua casa, da tua mente, esse espírito do câncer, esse espírito da cachaça, da cocaína, do desemprego, da pobreza, do assassínio, do homicídio, do suicídio, todo esse tipo de espírito, ele só vai sair da tua vida se você tiver o verdadeiro Jesus. Eu não estou falando de Santo Antônio, de Pai Joaquim, de Preto Velho, estou falando do Senhor Jesus. Faz 150 anos que foi enterrado, faz 150 anos que foi enterrado o Pai do
mas o nosso Deus, o nosso Senhor ressuscitou. Aleluia! Por isso, as duas partes do céu estão cobrando: Senhor, nós estávamos aqui, por que o Senhor não vai fazer nada com esse camarada? Ele levou a terça parte do céu, que estava conosco aqui te adorando, e lançou sobre a terra, e até hoje o Senhor não vingou. Faz 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos, e o Senhor não vingou o nosso sangue, não só aqueles que morreram aqui, mas também no céu, que houve batalha no céu, e depois vai haver Gog e Magog, que você sabe que vai acontecer aqui, mas lá também cobrando Deus, que você acabou de... Senhor, até quando o santo dominador não vai vingar o nosso sangue? Por isso, os anjos estão cobrando: Senhor, e cadê o juízo pré-advento? E o Senhor dizendo: calma, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Eu já mandei o Covid e já levou todo. Quantos que já foram salvos e foram quem não é salvo também. E agora estou mandando quantas pragas que já está caindo, e as pessoas parecem que estão dormindo, os crentes parecem que estão dormindo, que o resto do mundo não precisa falar, esses já são cegos mesmo, diz o Senhor Jesus. O príncipe deste mundo, Satanás, já secou o entendimento de todos os poderosos humanos, mas são pobres, miseráveis, que não conhecem o que você conhece. Você tem uma alegria diferente de você, você tem o Espírito Santo. O diabo está conseguindo segurar você, dia de culto, domingo, é o diabo, não é Deus. O diabo está conseguindo jogar doença, câncer, jogar paralisia, jogar cegueira, jogar tudo em você. Deus aqui não é. Portanto, pode ter certeza, não depende do diabo e nem de Deus, depende de você. Quer crescer na vida, você quer ter uma vida espiritual com abundância, aí o Senhor tem para você. Portanto, esse vinho, o nosso sangue, é o Senhor, o juízo pré-advento, e Ele já está julgando, faz tempo que Ele já está julgando. O Covid é um deles. Amados, você sabe como vai ser? Hoje você sabe muito bem. Todo mundo sabe, até uma criança sabe, até um leigo sabe. O Senhor Jesus disse que nem os loucos não erram o caminho do céu, mas tem gente que não é louco e está errando o caminho porque não tem Jesus. Portanto, vocês sabem quantas horas tem o dia hoje? Vocês sabem, não é isso? Quantas horas tem o dia? O dia tem 24 horas. E o Senhor disse que se não fosse abreviado, porque a tribulação vai ser tanta, se não fosse abreviado as horas, os dias, nenhuma alma se salvaria, porque já não está aguentando a luta que está vindo. Imagina quando vier essa mudança do sistema que já está chegando, amado. Então, como que é o sistema? E eu vou perguntar desse lado aqui, menos duas pessoas, menos a minha esposa e menos o evangelista Calixto. Quantas horas tem o dia? Tem 24. E quantas horas vai ter? Breve está chegando esses dias. Breve vai mudar. O sistema vai mudar. Pode ser de hoje para amanhã, pode ser mais breve, porque o juiz já está aí. Menos essas duas pessoas. Quantas horas vai ter então? O dia tem 24. E quantas horas a Bíblia o Senhor disse que vai ter? 16 horas. Eu também é bom de memória, hein? 16 horas. O dia, imagine só. Falei menos duas pessoas, vai ter 16 horas. 8 horas vai ser cortado. Agora vocês imaginam, você que está na live, preste bem atenção. Abraça esse Deus dessa igreja, esse Jesus dessa igreja, enquanto dá tempo. Você imagina todos esses planetas. Olha aqui. Esse relógio que você carrega no braço, esse aqui que eu carrego aqui. Como que fez para conseguir um relógio que marca horas? De que forma foi feito isso? Amados, a gente não presta atenção. Tudo o Senhor, Ele tem um carinho todo especial com você, comigo, com a gente. Que até a pessoa que inventou o GPS, ela estava olhando para Deus. Então, para você ter uma ideia, eu preciso perguntar para você o que é o GPS. Você coloca o GPS no seu carro e coloca no eixo lá e de repente começa a falar com você: olha, a tantos metros você entra à direita, chega lá, a tantos metros você entra à esquerda, a tantos quilômetros você
dobra à direita, tantos quilômetros, estava olhando para Deus quando inventou o GPS. De repente chega lá na frente, o Senhor, com a paciência dele, você sai do GPS e entra num lugar que não era para entrar. O GPS fala com você, entra à direita, entra à esquerda, entra à direita, entra à esquerda, volta, pega de novo, você saiu da rota. Às vezes você sai da igreja, sai da rota, sai de tudo, e o Senhor, com a paciência sem tamanho, fazer de tudo para conduzir você novamente para cá. Estava olhando para Deus ou não estava, Calixto, quando inventou o GPS? É ou não é? Então, amados, você imagina todos os planetas girando assim, olha, quando inventou o relógio, tinha que olhar os planetas, Lua, Marte, Plutão, Vênus, etc, etc, girando, tanto na época do perigeu como do apogeu. Por que apogeu? Apogeu, todo mundo sabe que a Terra é oval, ela não é bem redondinha, ela é oval. Todo mundo conhece o ovo, não é bem redondinho. Ovo é oval, para falar que ovo é oval, é claro que é um pleonasmo. O ovo é compridinho, não é redondo. Então a Terra é oval, o formato de um ovo. E não o formato de uma laranja, de um limão, redondinho e tal. E a época do apogeu, como a Terra é mais comprida, vai girando 1 ano, 2 anos, 3 anos, até chegar ao apogeu, que seria estar na ponta do ovo, o ovo vai inclinando, inclinando. Assim a Terra, quando está nos 3 anos, vê o 4º ano bissexto. Você olha o Sol, dependendo, parece que está encostando na Terra, quando está se pondo, porque aí é o perigeu. Quando ele volta, a Terra volta, aquela ponta vai dar 40 mil quilômetros de diferença daqui até na Lua. E quando está na pontinha do ovo, a Terra está com o formato do ovo que virou a ponta para cima, o lado mais comprido da Terra já está lá em cima, é o apogeu. Aí está dando cerca de 400 mil quilômetros, 406 mil quilômetros, segundo as ciências. E vários que já foram lá. E agora todos os planetas girando em torno do Sol. E eles vão girando assim, inventaram o relógio, que antes não tinha relógio, não tinha como, a ciência era muito atrasada. Então o relógio era o Sol. Por isso que o nosso calendário é solar. Esse é o calendário bíblico. Os outros são tudo, tem dezenas de calendário. Calendário lunar, mas não serve. Tem o calendário japonês, calendário chinês, calendário romano. Tudo por causa do homem, a arrogância do homem de querer ser mais do que o outro. Por que mês de junho? Arrogância do homem. Por que mês de julho? Arrogância do homem. Eu quero agora, no meu governo, então vou chamar Júlio César e não Júlio. Aí vem o outro governo, nem Júlio, nem Júlio, eu vou chamar Auguste. Que é Augusto. Eu quero meu calendário assim. Como? Mas o Júlio tem 31 dias. Se vira, mas eu quero também 31 dias no meu Auguste. Que é o mês de agosto. O que vão fazer? O homem quer copiar o outro e ser mais do seu antecessor. Não é assim? E vão fazer o quê? Tira de fevereiro, dá 28 de fevereiro e coloca no meu, que eu quero que os 2 meses tenham 31 dias. Por isso julho e agosto é 31. Tirou de fevereiro. Agora vamos lá para as escrituras sagradas. O homem faz de tudo, mas o Senhor está chegando aí e ele diz assim: se não fosse abreviado, nem com a alma se salvaria. E todos os planetas girando em torno do Sol, vai girando 1 hora, 2 horas, 3 horas, até chegar na 0 hora aqui, deu 24 horas, sim, eu não recordo, faço mais. E outros planetas. Quando dá ano bissexto, aí dá
um dia a mais, porque já tirou uma hora no dia de fevereiro e passou para cá, mas ficou faltando 24 horas no calendário, e está faltando essas 24 horas, está faltando um dia, tá? Não importa o que o homem vai fazer, importa que Deus nos deu o calendário dele, é solar. E o resto é que o homem quer. Por que solar? Porque só tem dia e noite, mas não tem. Se é solar, de noite, à noite não tem sol, não é isso? Aqui no Brasil, não tem. E se vai para outro, o sol está chegando na China, tudo bem. Só existe dia e noite, esse é o nosso calendário. Então, foi baseado. O resto deixa o homem escolher o que ele quer, mas ele não vai pagar, já está pagando por todas as suas arrogâncias. Agora, tudo isso aí começa a girar. E o sistema está certinho, porque é o Senhor governando tudo. Imagine, agora o Senhor mexe no sistema e vai tirar 8 horas. Amados, a oração do ser humano pode ser tão forte quando você está clamando o seu Deus, que Deus pode mexer em todo o universo por causa de um homem, de uma pessoa, de uma mulher que está clamando ao Senhor. O que Jó disse? Capítulo 3, não precisa de abrir. O sofrimento de Jó era tanto. Eu disse aqui no começo da mensagem que Deus não tem prazer. Você está na escola que ninguém coloca doença em ninguém. Mas por uma causa, para mostrar para você que tem ser humano aqui fiel ao Senhor, Ele permite, não manda, como Ele manda também. Teve um cara rebelde que falou: capeta, vem aqui, eu quero que você entre em tal pessoa. Deus faz isso. Gente rebelde é isso. E tem muita gente endemoniada assim. Às vezes até na igreja aparece de vez em quando. O rei Saul pensou que era dono do mundo, e o Senhor: capeta, vem cá, eu estou ordenando, pode entrar em Saul. E quem vai expulsar? O inimigo número 1 dele. Já falei aqui no procedor de Davi, que você tem no seu propósito aí. Davi, o inimigo número 1, Saul quer te matar, mas só você pode tirar o capeta dele, vai lá. Davi pegava a arma e ia lá e começava a louvar o Senhor. Louvor aqui não é brincadeira não, gente. O louvor abre o inferno no meio, abre esse universo. Porque as pessoas aqui não estão cantando para o outro, estão cantando para Jesus. Davi começava a tocar harpa e o diabo tinha que sair do rei Saul, até que Saul perdeu o cargo, e Deus então coloca o melhor rei de Israel, que é Davi. Então, amados, imagina, Deus agora começa a mexer no universo. E ele disse para Jó, o sofrimento de Jó era tanto, que Jó falou: Senhor, eu nasci no dia tal, do ano tal, eu quero que o Senhor mate esse dia. E já que o homem quis tirar em fevereiro, o Jó foi lá buscar as 24 horas, e do 3 de Jó. E Jó fez essa oração: pereça o dia em que nasci, e a noite que se diz, foi concebido um homem. E esse dia deixou de existir, e entrou nele noite escura e vapor. E esse dia não entrou mais, e não gozou mais nos calendários de parte nenhum do mundo, como contagem do dia, do mês e do ano. Você que está na live, você que está aqui, que dia é esse? Está lá, capítulo 3 de Jó. Pereça o dia que era assim, quer dizer, que dia é esse? Hã? Que dia de fevereiro? Que dia de fevereiro? Traga uma aguinha fria para mim, até eles acharem o dia.
29, pai. Que dia? É 29? 29 tem. Jó marcou o dia. 29 tem. Olha a carta aí. Perece o dia em que nascia, a noite que se diz foi concebido um homem. E esse dia deixou de existir, e entrou nele vapor, e não gozou da contagem do dia que tem esse ano. Dia 30. Dia 30 de fevereiro. Existe 30 de fevereiro? Não existe. Isso, amados. Isso é Deus, os crentes. Você sabia quem poderia ser o teu Deus? Abraça esse Deus para você. E esse Deus começa a ser um Deus diferente a partir de hoje. Está muito fraco esse Deus na sua vida. Está muito fraco esse Deus. Ou ele é tudo na sua vida, ou ele é alguma coisa? Não. Ele é tudo. Porque o Senhor diz, se ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele é tudo na minha vida. E ele diz, eu não tenho poder, eu sou todo poderoso. Quem tem poder é o diabo, quem tem poder é você. O Senhor é o todo poderoso. E você tem esse privilégio, que foi a oração de Jó, e esse dia desapareceu. E agora, está chegando, amado. Capítulo 8. Coloca lá para mim, por favor. Ah, desligou. Não, nem olhei para trás. Capítulo 8, e versículo 12. Eu disse que 8 horas vai ser tirado, porque se não houvesse redução, meu alvo se salvaria. Apocalipse 8, versículo 12 diz assim: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Vocês viram aí? Então vai tirar a terça parte do sol, da lua, das estrelas. Agora você imagina, o teu relógio foi inventado com esses planetas girando em torno do sol. O Senhor mexendo no sistema solar. Agora. Feche teus olhos. Não cabia mensagem, não. Feche teus olhos. Espírito imundo, sai! Daqui agora, em nome de Jesus. Bate em retirada. Você não vem atrapalhar a mensagem na vida de ninguém aqui. Bate em retirada. O sopro divino. Em nome de Jesus. Agora veja bem, começa a girar esses planetas em todo o sistema, e 1 hora, 2 horas, 3 horas, antes de chegar 2 horas, já não existe mais uma pedra de gelo na geleira do Antártida. As cidades baixas aqui, em outros países, Estados Unidos, Califórnia, tudo, já começa a inundar tudo. Agora imagina, se está todo o sistema controlando esses países girando, essas 8 horas a menos, e vai aproximando o sol, que ele chega, ele é tão quente que ele chega a desintegrar de pedaços de escola dele e cola de novo, de tão quente. Ele não sabe quantos milhões de graus centígrados, e 150 milhões de quilômetros daqui, pelo calor, 45 graus, tem lugar que dá. Agora imagina a hora que esses planetas começar a distanciar, começar a chegar próximo, não é isso? Da Lua, para diminuir 8 horas, como vai ficar isso daqui, o sistema solar, como vai ficar isso? E o Senhor dá chance ainda para o ser humano.
Eu não quero ser petulante, mas não conheço um pastor que prega a verdade, prega esse livro para vocês. Todas as igrejas que vocês passaram, vocês ouviram isso? Ouviu para isso? Mas está lá na Bíblia o Apocalipse, não está? E é o que mais nós precisamos, porque os últimos dias nós somos neles, chegamos. O juiz pré-advento chegou. O Covid-19 chegou. Deus usou até o ímpio. Há 43 anos, usou o ímpio para mostrar que o Covid ia chegar no mundo. Porque a música daquele ímpio atingia muito mais do que se fosse qualquer pastor, qualquer famoso. Porque era o homem mais famoso do rock. Que há 43 anos ele disse: o dia em que a terra parou. E o pastor chegou lá, o povo não estava lá, o capitão chegou lá no quartel, os chegaram lá, o capitão não estava lá, e o patrão chegou, não tinha ninguém lá. O dia que a terra parou, e falou toda a profecia, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma mula, porque o ser humano passou de uma mula. Deus usou um galo, que passou de um galo, não é isso? Deus precisa de usar um animal, porque o ser humano chega a ponto de ser pior do que galo, pior do que mula. Não é pegadinha não. Quantas vezes o galo cantou? Desse traição aí, quantas vezes o galo cantou? 3 vezes. Se você achar para mim na Bíblia que o galo cantou 3 vezes, eu vou comer essa folha. Comer a Bíblia inteira. Nem vou mandar levantar a mão, porque ele falou 3 vezes, quase todo mundo. Ai, pastor, eu sou quietinho aqui, hoje valeu a pena eu ser quietinho, porque eu não caio dessa. Mano, Galo cantou uma vez só, foi Pedro que levou 3 vezes. Ele cantou uma vez só, Pedro levou 3 vezes, o Galo cantou uma vez só. Porque não tinha relógio, o relógio era Galo. Depois cientista veio e nos planetas já começou a fazer relógio também. O relógio era Galo, quando estava meia-noite, estava certinho meia-noite. Pouca gente nem tinha relógio. Você aprendeu mais essa, né? Não podia ficar sem essa. O senhor também caiu? Hã? Você não caiu não, né? Oi? Você não caiu não, né? Não, mas cairia também. É bem pegado isso aí. Essa foi uma pegadinha boa. Porque na hora que o galo cantar, me ligará 3 vezes. Então quer dizer que ia estar certo. É Pedro que É Pedro que pegou 3 vezes. O Galo cantou uma vez só. Todo dia o Galo cantou 3 vezes. Você que está na live, Deus tem uma bênção para você. Deus tem cura para você. Só o meu Jesus para fazer essas coisas na sua vida. Capítulo 9 de Apocalipse. Veja bem. Como vai ser? Como vai ser? Se você estiver aqui, você vai passar por isso. E vai perguntar se tem salvação? Olha como vai ser quando acontecer tudo isso e as 3. Que vai sobrar um pouco de pessoas por enquanto aqui. As pessoas vão pedir que as montanhas vêm sobre elas, pula de prega para se matar. Não vai se matar não. Quebra pescoço, quebra perna, se arrebenta tudo, mas ela tem que passar aquele pedaço da tribulação, buscar por causa da burrice dela não aceitar Jesus. Aceitou a santaiada de parede, um monte de lixo e não aceita Jesus. Aceita a religião, não aceita Jesus. Pastor, se você não está na live, aceita Jesus outra vez. Capítulo 9, o que diz? Versículo 1 diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu nos 5 vezes, dizendo: graças te dou, Todo-Poderoso, és que era e que há de vir, que esse versículo capítulo 9 mesmo. Mas vamos ler primeiro, depois nós lemos o 9. Vamos ler primeiro a batalha que vai haver no céu. É isto.
e que nós já lemos aqui, mas deixa eu continuar lendo no 9 mesmo aqui. É o 6, pastor? Versículo 6? É. Isso, obrigado, versículo 6. Pode ler, por favor? Pode ler, eu vou levar o microfone. Aliás, eu estou na live, né? Você quer vir aqui? Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Exatamente. Então, versículo recapitular aqui, que eu estou na live e a Raíla está aqui na frente. Então, recapitular, que alguém está ouvindo. Então, versículo capítulo 6, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: e naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão, e desejam morrer, mas a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos, olha que coisa terrível, o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalo aparelhado para a guerra. Sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e aos seus rostos era como rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como leão, e tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha, bom, é isso aí que vai estar acontecendo. Agora, quem que vai escapar aqui, amados? Presta bem atenção, quem que vai escapar aqui? Vou estar dando essa explicação para vocês. Então, vamos lá para o juízo pré-advento, terminando aqui, que depois vem o Senhor finalizando aqui, capítulo 11, capítulo 20, versículo 11. E quando terminar todo o juízo pré-advento, então versículo 11: um grande trono branco, está o julgamento dos mortos, julgamento final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e habitavam-se, e aliás, abriram-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas as coisas que estavam escritas nos livros, isto é, estava nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Não, eu não preciso ter obra aqui na terra, segundo as suas obras. Eu acabei de falar do Pai Nosso aqui. Venha o teu reino, o Senhor está reinando com Cristo, e que a salvação não precisa fazer nada. Crente preguiçoso, não vai conseguir. Versículo 13: e deu a morte os mortos, e deu, aliás, o mar os mortos, que nele havia os mortos, e ao inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Foi lançado no lago de fogo. Esse é a segunda morte, e não foi achado escrito no livro da vida. Então, versículo 15: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, para estar terminando, amados, vamos ainda, capítulo 13 aqui.
os julgamentos, são muitos julgamentos, são os pré-adventos, e muitas coisas vocês já viram acontecer, e está acontecendo. Você sabe quantas pessoas? Você sabe quantas mil pessoas morreram em 3 semanas no Irã, esses dias atrás? Tem dia que eu fico até 2 horas da manhã para passando para a igreja, como todo mundo está. Um paizinho pequenininho, sabe quantas pessoas? 40 e poucas mil pessoas. Só por causa daquele costume dos ditadores, as mulheres têm que colocar aquele véu, ficar só com o nariz de fora, e alguns descobrem um pouquinho, já bata por causa da religião, por causa de tudo, e depois o mundo criticando o Trump, que é evangélico, criticando o Trump, que mandando para lá, ou capa de vez com aquilo, ou rende. É esse que você pensa que aqui está ruim, o mundo, o planeta está pegando fogo. Isso não é nem o começo do juízo pré-advento, que não vai chegar, já chegou faz tempo. Agora, a qualquer momento, a trombeta pode tocar. Portanto, amados, capítulo 13, então preste atenção, nós vamos ficar por aqui, tem muita coisa, muita informação, claro que não vamos estar entrando aqui em detalhes, porque não é um estudo bíblico nem no mês não dá conta a gente passar tudo isso aqui. Capítulo 12, 13 diz assim: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre sua cabeça 10 diademas, e sobre a sua cauda um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poder. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que disse a besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para agir por 42 meses. Vou parar um pouquinho aqui. 42 meses. A Bíblia é matemática, geográfica, científica e história. Se você não gostar de história, não pode ensinar a Bíblia, porque ela é história. Se você não gostar de matemática, não pode ensinar a Bíblia, porque ela é toda matemática. Se você não gostar de geografia, você não pode ensinar a Bíblia, porque ela é geográfica. Eu sei que jeito é o inferno e que jeito é o céu. A Bíblia contou para você isso. E a Bíblia é científica. O cientista que quiser fazer alguma coisa sem a Bíblia, não consegue fazer nada. A maioria dos cientistas são ateus. E o ateu mais poderoso do mundo se converteu agora há poucos dias. O ateu mais famoso do mundo se converteu ao cristianismo. Ele se converteu de ponta cabeça. Por quê? Ele começou a estudar, se ele não crê na Bíblia, como é que ele vai se converter? Ele não crê na Bíblia, não vai crer em Deus, crer em Cristo, não nada. Mas ele crê na ciência. E ele tinha que pegar alguma coisa para ele estudar. E ele começou a estudar a vida de Mateus. É todo trabalhado. Deus só buscou curva de nível, como diz o ditado. Ele começou a estudar a vida de Bartolomeu. Era outro trabalhado que Jesus foi buscar para montar a igreja. Essa igreja que é a igreja do Pentecostes. E ele começou a estudar a vida do Judas. Nem se fala como Judas era. E ele estudou toda a vida de Judas. Quando ele começou a estudar a vida de Pedro, ele falou: agora eu vou estudar os outros, mas olha o Pedro. Era muito trabalhado. Mas por último, quando ele chegou naquela palavra que Jesus olhou, os 12, ele não buscou nem um cara bonzinho convertido, só buscou gente atrapalhada. Deus só busca lixo
lá no mundo e faz você virar essa coisa bonita que está dentro da igreja. Como eu era, uma coisa feia daquela. Ele busca religioso, busca macumbeiro, ele busca idólatra, ele busca canceroso, ele busca cego, ele busca idético, ele busca tudo. E ele limpa o cara, limpa tudo e deixa parecer um jaspe. De repente, quando ela olha na cara, estudou toda a vida de Judas, e quando ela olha o rosto de Jesus, frente a frente com Judas, que beijou ele, dizendo: aquele que eu beijar, vocês podem matar, porque é ele, o Nazareno, que nasceu em Nazaré, ele o Messias, que diz ser o Messias, é ele, Jesus Cristo. E Judas chegou e beijou, e de repente Jesus olha na cara de Judas e ainda disse para ele: amigo, faça logo o que você tem que fazer. Todos esses caras que ele foi buscar, ele fez amigos dele. Sendo na frente de uma prostituta, e transformou ela na mulher mais cristã do planeta. Ele sentava na frente de pessoa toda desmantelada. Aí ele pegou e falou: não, Jesus conseguiu mexer na vida de Pedro, na vida de Judas, na vida de Tomé, não criei nada, e eu vou ficar nessa. Hoje ele tem livros, hoje ele era o antigo ateu mais fervoroso. Então é desse jeito o que Jesus fez na sua vida. Pastor, você era bonzinho, você era o pior dentro da sua religião, os bonzinhos que o inferno está cheio. Tem gente que saiu de dentro da cadeia e ficou mais dentro do que bonzinho. Então tem que tomar cuidado, que Jesus muda. É os bonzinhos que é perigoso. Mas eu nunca matei ninguém, não roubei ninguém, sempre fui honesto. Esses aí é difícil de converter, porque eu acho que não precisa que ele é bonzinho. Mas ele é bonzinho, precisa de Jesus. O outro é ruim, precisa de Jesus. Todos nós precisamos, porque diz o Senhor: todos pecaram e destituídos estavam todos da glória e da graça de Deus. Por isso, a Bíblia é toda matemática. Por quanto? 42 meses. Quantos anos dá 42 meses? Você que é bom na matemática não precisa fazer a conta. Quantos anos dá? 3 anos e meio. Quantos dias dá 42 meses ou 3 anos e meio? Porque Jesus fatiou tudo e dividiu tudo. Jesus está falando a língua dos homens. Se ele vai falar na língua dele, tem gente que não dura tudo aquilo lá. Dura até um certo ponto, ele precisa de trocar dia por ano, por hora e por tudo. Quantos dias dá? 1.200. Vamos ler? Apocalipse capítulo 12. Volta aí uma parte. Vamos recapitular de novo? Versículo 1 até chegar lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher descida do sol, tendo da lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas, estava grávida e estava com antes de dar a luz. Gritava com antes de dar a luz. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a 3/4 das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, para que, havendo ela de dar à luz, lhe tragasse um filho. E deu à luz um filho. Quem era ele? Jesus Cristo. Deu à luz um filho, um homem que deu à luz um filho, homem que sobre as nações, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante quanto? 1.260 dias.
1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio. E onde está a metade dos 3 anos e meio? Não vai abrir não, porque eu vou ganhar tempo. Eu estou passando o tempo. A metade dos 3 anos e meio. Eu preciso de Apocalipse, eu preciso de Mateus, eu preciso das cartas, eu preciso de Daniel. Eu sou em Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 25, lá está dizendo assim. E, aliás, se alguém pode ler para mim, você está aí, já pode ler, que esses 42 meses, como esses 42 meses eram anos, Deus teve que transformar em dia, porque a pessoa não viu 1260 anos, Deus teve que transformar isso em dia, Deus sabendo falar na sua língua. Agora, Daniel capítulo 7, versículo 25, por favor. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso, um tempo, 2 tempos e metade do tempo. 3 anos e meio, a outra metade dos 3 anos e meio são 7. E antes eu não vou entrar em detalhe que procurar mudar as leis, o senhor Alexandre de Moraes, seu Supremo Tribunal de... Eu não vou falar, mas vou falar do que é o nome. Que muda tudo, muda as leis, tudo contra o bem, somente contra a direita, tudo contra o que é bem, vão mudando as leis, mudando tudo, de repente, para tomar Santa Ceia com Coca-Cola, está tudo certo, você não precisa ir na igreja tomar Santa Ceia, toma na sua casa mesmo, vai mudando tudo isso, como na época aqui do governo, antes desse aí, do estado de São Paulo, que eles prenderam todo mundo do Covid-19, fica em casa, bateram em todo mundo, mandando polícia, guarda, prender mulher em todo mundo, e trocou os feriados, tudo para... sem tinha nada de uma coisa com a outra, sexta-feira paixão agora vai ser outro dia de Natal vai ser outro dia, e mostrou todos os seus dentes, o seu poder, eu também sou poderoso, e hoje eu não ganho nem para síndico de prédio. Eu não é? Não pode falar o nome dele, seu João Dora, esse eu falo. Eu não é? Quando alguém prendeu o João, é isso, não ganha nem para síndico de prédio. Se chegar até o João Dora, era isso aí. E garante que alguém encontrou dentro. Outro dia eu perguntei aqui, garante que alguém que encontrou no Tiririca. Pior não fica. Fica mesmo. Ele falou, vô, a minha campanha vai ser um monte de lixo, porque o povo é besta mesmo. Quem votar na Tiririca, pior não fica. Deram 1 milhão de votos para ele, aí ele colocou 5 bandidos lá, que deu 200 votos. 5. E puxou com a legenda. É assim, você votou no ruim, então ele dizia isso na campanha dele. Era assim ou não era? Vota no Tiririca, se pior não fica. E o povo abraçou essa besteira. Então assim, o peixe morre na boca. Então, aqui amados. Mas é esse, mudou tudo as leis, mudou tudo, fechando igreja, fechando tudo, vocês lembram disso? Aqui não fechou não, tudo era 6, nós mudamos 5 horas, vamos dar 6 no monte ali debaixo do mato, e não paremos nem um dia, como no Parque Tiradentes também, chegou polícia, chegou guarda, chegou tudo, escondemos todo mundo dentro de casa, apagamos as luzes, e ficamos só dar uma meia dúzia com máscara aqui de longe, o povo, ainda bem que criança não chorou lá dentro, senão os guardas entravam dentro de casa, todo mundo na sala, cozinha, lá no Tiradentes. Então, mano, é desse jeito. E ninguém pegou Covid aqui. Ninguém pegou porque a gente não parou os cultos. Só pegou quem parou. Então, mano, 1260 dias, esse aqui são os 1260 anos. Eu estou na live, vou continuar na live, ensinando isso. A igreja católica, se quiser se converter, ela vai se converter nisso aqui. Esses 1260 anos, que é 1260 dias, Deus falando a nossa língua, mas é 1260 anos, em 338, o imperador romano Constantino matou esta igreja de Cristo, que Paulo diz, esta igreja, no decorrer dos tempos, vai entrar nela toda mentira, as 95 teses que Martim Lutero aboliu, vai entrar nela mentira, vai entrar tudo a idolatria, vai entrar tudo proibição, casamento sacerdotal, celibato e mais isso, e aquelas 95 teses Paulo profetizou, e chega agora o imperador romano Constantino, depois do primeiro concílio de Niceia, ele já começou a mudar, o segundo concílio de Constantinopla, que é a cidade dele, Constantinopla, que hoje é a cidade de Birra, na Turquia, e depois
o último concílio de Trento, aí ele conseguiu mudar tudo e trouxe a Igreja Católica para o mundo e matou a Igreja Evangélica. Ela ficou de 338 depois de Cristo até 31/10/1517, deu 1260 dias. A Bíblia é matemática, estou dizendo, ela é geográfica, ela é científica, ela é história. Se nada que você entende disso, não gosta, não vai poder aprender nem ensinar. Portanto, dali de 338, começou em 303 Constantino, em 338 com o concílio de Nicéia. E nesse concílio veio outro concílio, o terceiro já conseguiu trazer todo o erro para a Igreja Católica, e nasceu a mãe das prostitutas de todas as religiões diabólicas do mundo, e que foi a primeira, essa foi a primeira, não é isso? Há quase 1260 anos, e agora 1260 anos, contando agora 31/10, não até agora, contando 338 até 1517. Em 31/10, quer dizer, em outubro de 1517, Lutero, então, no meio de 500 monges, lá no mosteiro de São Bento, na Alemanha, e 500 padres, Lutero foi o único que pegou a Bíblia, entrou para o quarto e ficou 6 noites orando e pedindo para Deus revelar para ele o Salmo 23. Senhor, eu não quero a Bíblia inteira, só revela o Salmo 23 para mim. Se o Senhor revelar, eu vou saber que o Senhor é o Deus desses padres ou é o Deus de quem? E ele começou a orar. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar que faz bem espaço, brilha no passamento das águas tranquilas. Ele começou a falar com Deus: águas tranquilas, tudo turbulento na minha vida, guia-me mansamente a águas tranquilas, como que eu estou. E de repente, ele colocou as 95 teses, colocou a faixa bem na praia do coreto no coreto da praça de Wittenberg, e lá ele colocou protesto. Por isso que hoje você é protestante, você protesta contra a mentira, contra a idolatria, contra as imagens penduradas em parede, e você é a favor você é a favor da justiça, você é a favor do cristianismo, você é a favor não da mentira e da injustiça. E de repente prometeram de matar ele, e deu 60 dias para ele renunciar, e ele deu uma bula para ele: aqui, essa bula, você tem 60 dias para renunciar. E a faixa ficou lá durante 60 dias. Durante 60 dias, mais da metade da população, cerca de 55%, viu que ele estava certo. Aquelas 95 teses eram verdade, né? Batismo de criança, missa para morto, celibato, proibição, casamento sacerdotal para trazer riqueza para a igreja e tal. E nasceu então o protestantismo ali, a igreja evangélica nasceu de novo, que ficou esses 1260 dias, 1260 anos, de 338 até 1500. 1500 nasceu você de novo, e aqui você está. Por isso, amados, é isso. Nós estamos vivendo o juízo advento, já começou, o Senhor já começou, está julgando tudo, e a qualquer momento podemos ter muitas novidades terríveis, e você vai pedir para se matar. Você já está vendo um monte de gente se matando, não é? Não adianta se matar, vai mais cedo no inferno, não adianta. Então, você vai pular de prédio, vai dizer assim que as montanhas vêm sobre mim. Não. E o Senhor prometeu, não vamos ler que não dá tempo, dizendo assim: e o sexto anjo vai ferir só o ser humano, mas não vai ferir as árvores, nem a vegetação, nem as hortaliças, e não vai ferir nada da natureza do Senhor, e vai ferir a quarta parte do ser humano. Você não pode estar mais aqui, você já tem que estar agora. Mas isso aqui ainda quero ler com você, senão você não vai ainda. Rapidinho aqui, amado. Capítulo 14 ainda de Apocalipse, capítulo 14. Vou dar mais serviço para a Rai, por favor. Versículo primeiro aí, Rai, por favor. 144. Leia aí, por favor. Vou dar uma explicação básica aí, rapidinho. Versículo primeiro, você já começa a achar aí. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas,
como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Aí tá bom. Isso aí o Senhor não abriu o selo ainda. O Senhor Jesus não abriu o selo. Nem o anjo vai ser digno de abrir o selo. Só o Senhor vai abrir o selo. Ele vai ver o seu nome. Ele vai ver o seu nome. Aleluia. Ele vai abrir o seu selo. É uma pedra branca. Ele vai abrir a pedra branca. Adriano, seu nome vai ser Adriana. Não. Carlos, não basta. Vai ser o teu nome Carlos. Nem o capeta, nem você, ninguém sabe. Só o Senhor sabe. E diz a Bíblia: anjo nenhum é digno de abrir o selo, desatar o laço e abrir o selo. E ele vai abrir o selo e chamar pelo nome. E o teu nome vai estar escrito numa pedra branca. E ele vai dizer assim: antes desses 144, são os únicos, porque 144.000 dividido por 12 vezes vai dar quanto? 144, as 12 tribos de Israel, representando todo mundo, os filhos de Jacó, e eles representam todas as tribos do mundo. Portanto, esses 144 representando os únicos que vão varar por essa grande tribulação, no meio de Gog e Magog, de fuzil, de bala de fogo, e eles não vão ser atingidos. Por que eles não vai morrer ninguém? A igreja vai ser arrebatada, e esses o Senhor vai preservar aqui. Por que o Senhor vai preservar? Por enquanto, 144 aqui não vai arrebatar junto com a igreja. Porque, olha aqui para mim, preste atenção. O Senhor nunca deixou você sem resposta, sem uma explicação de nada. Tanto aqui na igreja, como no seu trabalho, em qualquer lugar. O Senhor nunca deixou. Sempre ele trouxe Noé e explicou quem era Deus. De repente ele traz Moisés, de repente ele traz outro, de repente ele traz profeta, de repente ele traz os reis, e ele vai trazendo tudo. Por último ele trouxe Jesus, mas por último, antes de Jesus ele mandou João Batista. João Batista chega precursor, chega falando, batizando pessoas, né? Ele chega aqui e de repente ele começa a batizar, pega uma jararaca e batiza a jararaca. De repente ele pega um cascavel e batiza um cascavel. E João, ele no deserto, comendo, se alimentando só de mel silvestre e alimentando de gafanhotos. E de repente parece um sucuri, ele batiza também. E raça de cobra! Quem mandou vocês fugir? E começa a batizar cobra por todo lado. Ele começa a batizar. Era isso ou não era? Ele preparando o caminho para Jesus. De repente vem alguém lá e falou: já batizei cascavel. Raça de cobra, se converte. O povo era crente em cobra. E hoje também tem gente assim. Jarapuçu, amarelão, tudo ele começa a batizar. De repente chega alguém e ele falou: já batizei jararaca, batizei cascavel, batizei de tudo. Estou vendo alguém que não é nenhum desses. De repente vai chegando alguém e fala: esse aqui é diferente, esse aqui não é nem cascavel, nem jararaca, nem jarapuçu, nem sucuri. Esse aqui eu não sou digno nem de desatar as correias das alpacas dele. Faça agora para cumprir a palavra. Esse é o Mestre, o Deus Salvador. Parece o próprio Mestre Jesus, e ele batiza Jesus também. Agora, por último, Jesus vai dizer assim: passar em 144, a igreja já está gozando o privilégio lá no céu, e o Senhor vai chegar para a igreja e dizer assim: olha, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e a minha direita entre as ovelhas, e os bodes e as cabritas vão ficar do lado esquerdo. Amado, eu cheguei no mercado aqui, a mulher começou a encher o saco: você é pastor? Você está me pergunta aqui, você é pastor? Eu falei: se você for na minha igreja, você não vai ser ovelha, você está com jeito de cabrita, viu, mulher? Ela ficou brava, né? Você está com jeito de cabrita, e está julgando os outros. Então, o Senhor vai falar isso: à minha direita vai estar as ovelhas, vai estar os cordeiros, e à minha esquerda
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Vamos ficar de pé, e eu agradeço você que está na live, Deus abençoe você, tome posse, aceita Jesus aí, e vem aqui na igreja, terça-feira tem culto da família, e amanhã, quarta-feira, no Parque Tiradentes, e domingo de novo, Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe ricamente, eu cancelo essa live, fiquem com Deus todos vocês. Calixto, vem fazer essa oração aqui para nós estar encerrando. Desculpa ser do horário, não precisava entregar esse recado aqui. Você que trouxe o teu dízimo, não leva de volta, você que trouxe o